Bom dia, amigos. Hoje, dia 20 de abril de 2025, domingo de Páscoa. Estamos iniciando mais um culto matinal dominical. Eu vou ler um texto que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, depois que Jesus morreu. No domingo de manhã, eles estão no caminho de Emaús e um homem se aproxima deles e vai com eles. Eu vou ler um texto que está na Bíblia infantil. No caminho de Emaús. Depois eu vou cantar uma música que fala sobre esse texto da Bíblia. Ele está em Lucas, capítulo 24. Nesse mesmo domingo, dois amigos de Jesus deixaram Jerusalém para ir para casa em Emaús. Quase não notaram um estranho se aproximar deles. Vocês parecem muito abatidos, comentou. O que aconteceu? Quer dizer que não escutou as novidades? Perguntou Cleófas. Você deve ser o único por estes lados que não sabe o que está acontecendo. Jesus, o nosso mestre, foi executado. Nós estávamos certos de que ele era o Messias de Deus e agora nossas esperanças se desvaneceram. O estranho riu gentilmente. Vocês cometeram um grande erro, disse ele. Pensem no que os profetas disseram sobre o Messias. Isaías comparou-o a um cordeiro inocente sendo levado para o matadouro. O Messias tinha de morrer, não por algum crime que tivesse cometido, mas pelos pecados das outras pessoas, de maneira a trazer-lhes a paz e o perdão de Deus. A viagem passou rapidamente enquanto o estranho pulava de um escrito a outro do Antigo Testamento, explicando ser o plano de Deus que o Messias primeiro morresse, para depois ressuscitar da morte, porque tinha vencido o mal. O tempo não parecia ter passado quando chegaram diante da porta deles. O estranho parecia pretender continuar subindo a rua. Entre, por favor, convidou a mulher de Cleófas. Está ficando tarde, jante conosco. O estranho aceitou e quando a ceia estava pronta, ele pegou o pão, agradeceu a Deus e dividiu-o entre os três. Eles reconheceram a maneira familiar como ele fez aquilo tudo. O estranho era Jesus, vivo. Viraram-se para ele, mas ele havia desaparecido. Não admira que nossos corações se aquecessem enquanto ele falava conosco, disse Cleófas. Temos de voltar imediatamente a Jerusalém e contar aos outros. Mas quando chegaram, os 11 discípulos o saudaram com a novidade. Jesus ressuscitou. Enquanto todos conversavam com entusiasmo, o próprio Jesus se juntou a eles. Ele partilhou da refeição e explicou a todos as coisas maravilhosas que havia dito aos dois no caminho de Emaús. Eu vou cantar uma música que fala sobre isso. A música chama Divino Companheiro, esse companheiro que caminhou com eles no caminho de Emaús. E no companheiro no caminho, sua presença sigo logo ao transitar. Ai.
já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Quando Jesus passa pelo nosso caminho, pela nossa vida, Ele parte o pão e distribui e nos alimenta. E nós, quando sentimos Jesus passando, nós não podemos deixar Ele ir adiante, mas devemos falar: entra, Senhor, fica, Senhor, no meu coração. Já se faz tarde, faz em mim morada no meu coração. Que nós, como aqueles discípulos de Emaús, possamos convidar Jesus para entrar conosco. E assim Ele nos servirá o pão e nos alimentará. E assim a alegria estará conosco. E partiremos com alegria para proclamar a todos: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, a morte não o venceu. Glória a Deus por esse domingo de Páscoa e pela primeira Páscoa, quando Jesus ressuscitou. Deus abençoe a todos nesse domingo de Páscoa, que tenham um dia feliz, abençoado com a família e principalmente na comunhão preciosa do nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa Páscoa que podemos comemorar, porque ainda o Senhor não voltou, mas quando Ele voltar, Ele fará essa Páscoa conosco, Ele fará esse jantar conosco, Ele distribuirá o seu pão, o seu alimento, e estaremos para sempre com Ele.
Pedimos a tua bênção, a tua proteção nesse dia, sobre todos que estão participando conosco, os que participarão mais tarde, que todos possam convidar Jesus para participar do almoço da Páscoa, desse dia da Semana Santa, que é o dia mais importante, que é a ressurreição de Jesus. Que todos se lembrem o verdadeiro significado da Páscoa. Abençoa agora, Senhor, a cada um de nós, cada família, nos fortaleça na fé, não nos deixe cair em tentação, livra-nos sempre, Senhor, de todo mal. E abençoa a palavra, o estudo bíblico que o Michel trará para nós nessa manhã. Derrama sobre ele a tua unção do teu Espírito Santo, e que ele transmita a palavra que o Senhor tem preparado para ele e para nós. Fala conosco, Senhor, porque nós ouvimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje se comemora a Páscoa, tem um sentido o nosso Cordeiro Pascal. Eu disse que nós estávamos comemorando o memorial da ceia do Senhor, que ele instituiu no dia da Páscoa que ele estava com seus discípulos. E lemos uma passagem em que ele disse para não trabalhar pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Não. Ele não estava fazendo uma apologia ali a respeito de não trabalhar. Ele não estava dizendo isso. Ele estava querendo explicar um sentido mais amplo do que significa a palavra trabalho. E eu peguei o texto de João 5,17 como base para nós lermos hoje e meditarmos a respeito dessa condição em que nós assim o fazemos. Chama-se trabalho. João 5,17, Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus, por causa dessa condição, dessa afirmação, em que se ele iguala ao contexto do divino paterno, eles queriam matar Jesus. E Jesus estava trazendo vida e vida plena, e eles estavam querendo matá-lo. E é interessante quando se fala em trabalho, e que Deus trabalha, e que Jesus trabalha, a gente poderia fazer o seguinte questionamento: quem é que não precisaria trabalhar se tivesse os atributos divinos de onisciente, onipresente, onipotente, tivesse uma existência num contexto eterno e não no tempo que foi criado, que tivesse um contexto infinito, não mensurável, santo? A gente ia fazer o seguinte questionamento: então, por que trabalhar? Qual a razão de trabalhar? Deus é o único que, tendo tudo isso em si mesmo, né, sendo perfeito, imutável, e que nada precisa e de ninguém precisa. Então, por que criar? Por que fazer? Por que formar esse universo? Essa é a primeira pergunta que a gente faria. Porque no princípio, Deus, já sabendo todas as coisas na eternidade, sabendo o plano que faria, ele sentiu uma vontade em si mesmo, e ninguém falou nada para ele fazer. Ele sentiu vontade em si mesmo, e por ser amor, e por ele ser a expressão de tudo que tem vida, porque ele é vida,
ele resolveu criar, porque o amor faz exatamente isso. O amor é érgico. Primeiro ele se expande e depois ele cria. É como que ele fez com o universo: uma explosão, uma expansão e depois um contexto de criação com atração. Isso acontece no sentido desse amor que a gente vive inferiormente, esse amor ágape que Deus tem, nesse amor que nós chamamos de amor, em que nós expressamos em parte esse amor por causa da condição que o homem se encontra. Deus, depois que criou os céus, criou a terra, criou o que nós chamamos o universo, ele descansou no sétimo dia. Outra coisa que a gente poderia perguntar: se Deus é tudo isso, Deus se cansa? O que significa esse descanso? A gente poderia fazer muitos questionamentos a respeito dessas condições. Mas o interessante é que Deus, depois que ele criou todas as coisas, ele falou que ele olhou para a criação e viu que tudo que ele havia feito era bom e muito bom. Não fala num contexto de perfeição dentro da relatividade do tempo. É bom e muito bom. Como se ele dissesse assim: é maravilhoso tudo isso que foi feito, criado. O trabalho de Deus não cessou quando ele concluiu esse contexto do universo. Embora já concluído, ele continua trabalhando. É o que Jesus falou: meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho, para manter agora essa criação que ele fez. Então a gente poderia perguntar: por que Deus fez o universo? Você não precisa de nada, autossuficiente, independente, não tem carência, não tem necessidade, não tem desejo, mas ele tem uma coisa que se chama vontade. E é por causa dessa vontade e pela sua condição amorosa, ele resolveu criar esse universo. Então ele usa um dos atributos dele, que é a onipotência, e passa a criar todas as coisas. E como que ele cria todas essas coisas? Diz a palavra de Deus que é falando. Então ele vai dizendo: haja, apareça, faça, e tudo ia acontecendo. Separa, e ia acontecendo. E as coisas iam formando uma coisa que se chama o que ele é: vida. Então, a criação, ela não foi feita para Deus, e ele também não fez para ele. Ele fez para revelar a vida. Então, Deus é vida. Guarda isso, meu irmão. A vida emana de Deus. Fora de Deus não há vida, há morte. É por isso que quando ele conversou com Adão e Eva, ele falou a respeito de um contexto da morte, porque nele está a vida. Mas ele não havia ainda criado o homem, mas estava criando todas as coisas. E o homem às vezes fica perguntando: então por que ele estava criando? É para ele? A gente percebe: não, porque ele tem um plano. Não na eternidade, mas fora dela, criando a temporalidade. Para criando assim o homem na terra, alma vivente, e criando também os seres celestes, com corpos celestes, formasse um exército para administrar essa vida criada. E por isso a vida, ela mostra uma realidade que é necessário o trabalho, para que ela seja mantida. Por isso que Deus trabalha. Então o trabalho é algo que é próprio da condição divina, que dá dignidade
aquele que compreende o sentido do que é o trabalho, que é a expressão do que Deus é: amor. Então, a primeira coisa que você pode afirmar é que o trabalho deve ser realizado sempre com amor. Por isso que Paulo usa no capítulo 13 de 1 Coríntios, dizendo: não adianta eu fazer nada, falar a língua dos homens, distribuir os meus bens, se eu não tiver esse amor ágape, eu não vou ser entendido, não vou ser compreendido, nada vale o que eu estou fazendo, porque se fizer sem amor, não tem sentido todo esse trabalho. Porque o amor ágape, ele é paciente, ele é benigno, ele se alegra com a justiça, que é exatamente o contexto do reino de Deus, com a equidade, que é o cetro do reino de Deus. E ele fala, e ele tudo sofre, tudo que crê, tudo espera, tudo suporta esse amor ágape, e jamais acaba. Então, se alguém falar que um dia acabou o amor, é como se falasse acabou Deus, porque Deus é amor. Mas então ele criou todas as coisas para revelar a si mesmo como aquele que é a essência da vida. Então Deus é vida, razão de criar e trazer a vida dentro desse tempo e desse espaço criado, que é relativo, mas que ele faz com que a gente entenda, que está lá em Hebreus 11:3, em que fala, pela fé, em que o verbo, a palavra de Deus, o Cristo, é o autor da fé, e Jesus, o Cristo, é o consumador da fé. Ele fala pela fé, e nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas invisíveis as coisas visíveis vieram a partir das invisíveis. E isso daí diz que precisa de fé. Isso porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é espírito, não dá para vê-lo. Então ele revela o seu amor, primeiramente mostrando a vida, construindo a vida na terra, que é o que nós chamamos da graça de Deus. Ele está fazendo isso não por obrigação, mas por amor e graça. Por isso que nós somos mantidos nessa graça de Deus, graciosamente mantidos, porque Ele nos criou dentro desse contexto da criação. O que é interessante, Ele cria os seres celestes para habitar os céus, o terrestre para habitar a terra, e tudo isso é feito com o objetivo de, junto com Deus, haver um contexto que chama-se manutenção dessa vida, para se administrar com Ele essa vida, tanto nos céus, assim como é na terra. O que é interessante, muitos dizem, eu vou viver minha vida. O que é mais importante do que a vida? Primeiro, que já não entendeu o amor de Deus, porque Ele fez a construção do universo, para expressar o que Ele é, vida, porque dele emana a vida. O Salmo 63:3 afirma que melhor do que a vida é a graça de Deus. Então, a graça de Deus é a forma com que o amor de Deus se revela, se evidencia na natureza. E a primeira graça revelada de Deus foi exatamente formando o universo. Antes mesmo de criar o homem, formando o universo. Por isso que ele primeiro formou toda uma estrutura necessária, aonde ele colocaria, dentro desse tempo, desse espaço, os seres celestes e os seres terrestres. A graça de Deus, em 1 Pedro 4, fala, ela é multiforme. Isto é, ela tem muitas formas. E nós precisamos entender como ela se revela no transcorrer da história da humanidade. A Páscoa é um fechamento de uma libertação que a gente vê a importância de como Deus é aquele que, já sabendo que o homem cairia e que anjos também deixariam a comunhão dele e apenas se relacionariam com ele, o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo, mas revelado agora
para que a gente pudesse entender o verdadeiro sentido do porquê ele estava criando esse universo e de porquê ele estava formando essas criaturas celestes, anjos, arcanjos, querubins, e também as criaturas terrestres, o homem, a humanidade como um contexto. Para que isso? Porque depois que ele criou todas essas coisas, ele falou, façamos o homem. A partir desse momento, a gente percebe que Deus estava agora revelando não o seu poder, mas a sua vontade. Vamos fazer o homem, especificamente falando agora no contexto da Terra, para que ele, tendo a nossa imagem e semelhança, pode ser uma expressão nossa onde ele se encontra. Essa é a outra graça que ele faz. Primeiro ele faz a graça para dar uma condição aonde colocar o homem. Então ele cria essa condição. Mas depois o Senhor Deus forma, dá forma a essa condição, um jardim, e coloca o homem nesse jardim, na terra, para que ele possa administrar. Então ele cria e faz o homem, e depois ele forma o homem e a mulher para, junto com ele, formar a humanidade e, sendo abençoado, crescer, ter filhos e administrar com ele esse contexto da terra, e diz, e dominar sobre a criação na terra. E o que é mais interessante, ele conclui dizendo para esse homem um trabalho antes do homem pecar. Ele diz, eu quero que você cuida, cultiva, isto é, guarda esse lugar que eu coloquei você e administra ele comigo. Cuida, cultiva, administra isso comigo. E dá uma ordem, um mandamento, dizendo, de tudo você pode comer, menos de uma árvore. Esse é o mandamento, dessa árvore você não come, porque no dia que você comer, essa vida em que você tem e trabalha para mantê-la comigo, você acaba perdendo ela, você morrerá. Porque a ausência de Deus, o afastamento de Deus é morte. Então ele mostra claramente algo. Então ele fala com o homem, ele fala o que é essencial, o homem manter a comunhão com ele para, sendo a imagem e semelhança dele, ter filhos e filhas à sua imagem e semelhança, e todos que nascessem seriam filhos de Deus, que expressassem as virtudes de Deus, que é amor, graça e a comunhão, e Deus seria a revelação dentro dessa humanidade, nesse lugar em que ele havia feito um paraíso, mas diz que houve um intruso que veio para imperar e desviar o homem desse reino que ele havia criado já desde o princípio da formação da terra. Então nós entendemos que ao formar o homem, ele não está mais revelando o seu poder, porque ele plasma o homem com a sua mão. Ele não diz, faça-se o homem, a terra produza, as águas produzam. Não, agora ele cria, no sentido de formar, fazer o homem. Ele plasma o homem da terra com a sua mão, sopra o espírito na narina desse homem, e esse homem passa a ser alma vivente, nefesh, alma viva, que tem essas duas naturezas, a natureza terra e a natureza espírito. E ele pega da autoridade também, e um poder para ele que é chamado exousia, para governar aqui a terra. Mas ele não dá o poder dele, de Deus, dinamis, ele não dá esse poder. Ele só dá da exousia, tanto para os seres celestes quanto os terrestres. O homem assim feito, criado e formado pelo Senhor Deus, ele já tinha sido abençoado quando criado já, e designado o que ele deveria fazer, juntamente em comunhão com Deus. E foi dado esse trabalho, como eu disse, antes dele pecar.
E qual era o trabalho? Cultivar e guardar. Então o trabalho já tinha sido dado, e muitos consideram o trabalho como um labor. Quem já não ouviu alguém falar assim, vamos para a luta, vamos para o trabalho, vamos para o trampo. Aí você vai usar um monte de termos que você ouve, vamos para a labuta, vamos à briga, vamos... Como que se o trabalho fosse uma coisa totalmente assim, para se guerrear. Alguma coisa assim de vida ou morte. E não estava tão errado não. Porque o trabalho não deveria ser de vida e morte, seria ser apenas em prol da vida. E da vida do outro, e não buscando seus interesses próprios. E o que é interessante, a gente vê que Deus depois dá esse trabalho comissionado, isto é, com uma missão com Ele, para que o homem possa fazer a expressão de Deus com o seu trabalho aqui na terra. Então o trabalho é algo digno, maravilhoso. Razão de Jesus falar que o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, e os homens deveriam se alegrar com o contexto de ter a condição de trabalhar, ou expressar esse trabalho. Então vem a pergunta, o que motiva o trabalho de Deus e do homem? O que é? Aí você pode responder, o primeiro ponto agora é o amor ágape, isto é, o amor desinteressado. Com a obediência a Ele de como fazer as coisas. Porque Deus é amor. Sabendo assim que a vida é revelada na criação, e o que é interessante, muitos, Romanos capítulo 1, versículos 8 a 20, Paulo fala, vão chegar diante de Deus e falar para Deus, mas o Senhor é Espírito, é invisível, eu não conhecia o Senhor. E ele diz, e ele dirá naquele dia para esses, pelas coisas criadas eu me revelei. É só você olhar para você mesmo, porque as coisas criadas são a vida. E depois, com a graça, eu criei vocês para manter a vida e expressá-la com a sua vida, para a honra e glória do meu santo nome. E vocês viverem absolutamente, é isso que ele fala em Romanos 1, 18 a 20. E eles vão ser indesculpáveis ao dizer, eu nunca vi Deus, eu não conheço Deus. Deus não se revelou para mim, ele falou, pelas coisas criadas eu já me revelei, isso é graça. E a segunda graça é formar o homem para governar, e o homem está deixando de governar, está vivendo a vida existencial, mas não a plena. Por isso Jesus teve que vir e falar, agora eu estou trazendo para vocês vida plena agora e eterna depois, restaurando aquilo que o homem perdeu, porque o homem foi feito para ser santo, justo, bom, e tudo isso olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. O amor de Deus, ele se revelou na graça da criação, como eu disse, e na graça da formação da humanidade, o que torna o homem indesculpável diante do Criador quando ele falar que não o conheceu. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, trouxe do invisível para o visível e formou, foi feito em amor, com amor e para revelar o seu amor. Isso é muito importante, queridos. Então nós somos uma expressão do amor de Deus onde estivermos. Mas depois do pecado, o trabalho se torna, como a Bíblia descreve, por causa do pecado, o sofrimento. O homem agora trabalha e tem que suar a camisa para que isso aconteça, sente dores, Gênesis 3,19, porque a ordem foi dessignificada. Não viva de uma outra maneira, não escuta uma outra coisa, e não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você fizer isso, você vai morrer, você vai perder essa condição dessa graça dada. E desqualificado, a gente percebe que para a mulher ele também fala, de hora em diante você também vai sofrer dores
com o trabalho de parto, coisa que não tinha. Dores com trabalho de parto para gerar filhos e filhas à imagem e semelhança de Deus. A partir de agora você vai gerar filhos e filhas à imagem e semelhança sua, do Adão e a sua, nessa condição de afastamento de Deus. Por isso que nesse Gênesis 3, o Senhor Deus não só procura o homem, que a outra graça de Deus é procurar o homem, porque o homem se afastou de Deus, com medo de Deus, se escondeu de Deus, e ele pergunta: onde você está? Conversa com ele, mostra as consequências que nós estamos falando em parte aqui, que por causa do pecado a terra se tornou maldita. Então ele estava falando que também antes de expulsá-lo dessa comunhão do paraíso, ele sacrifica um animal porque o homem estava se cobrindo com folhas de figueira, religiosidade. Ele sacrifica o animal, que é revelado no Apocalipse como o Cordeiro de Deus, que é exatamente a revelação em Cristo Jesus, que era a promessa que ele fez lá em Gênesis 3,15, que viria um resgatador, um salvador, que redimiria a humanidade dessa condição do pecado, tirando o pecado. Mas enquanto isso, ele fez um processo de cobrir esse pecado, derramando sangue de animais inocentes. Mas o homem também não entendeu esse contexto da lei e do amor existente nessa lei. A libertação que tiveram na Páscoa com o Cordeiro, e nem a condição agora de libertação que a humanidade tem com o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Também não estão entendendo esse amor revelador de Deus no contexto da história humana. Veja como é interessante, como o trabalho que Deus pede é para fazer com que o homem fosse essa expressão dele aqui, no dia a dia, no tempo e no espaço, dentro de um tempo que nós chamamos hoje. Não quanto a passado, quanto a futuro, mas sim um trabalho num presente contínuo do hoje de Deus. E essa revelação que viria o Salvador foi dada, e o homem agora coberto com a condição que ele se encontrava afastado de Deus, permite que ele volte a ter comunhão com Deus, e aí Deus o expulsa da condição dessa comunhão, mas continua se relacionando com esse homem, buscando esse homem, amando esse homem e trabalhando exatamente com o objetivo de redimir esse homem. Por isso que a Bíblia é um livro de redenção e não de resolução de problemas. O trabalho realizado com amor, ele deixa de ser vocação e se torna obrigação, quando o homem não entende esse contexto de fazer tudo como se fosse para o Senhor em amor. E fica pesado. Muitos falam que o trabalho está cansativo, não está entendendo porque está trabalhando, qual é o propósito de fazer tudo isso, se desgasta. E o Salomão fala que até sente com enfado na carne, por fazer coisas repetitivas, pois tem como motivação suprir as suas necessidades físicas e contemplar os seus interesses pessoais, e não mais fazer por amor ao trabalho. Por isso que ele deixa de ser reino e sacerdote como um trabalho sacerdotal, em que você não faz por troca, mas você faz para expressar esse Deus e reconciliar as pessoas com esse Deus. Então, Jesus revela que o homem, alma vivente, precisa do pão para viver, do pão físico. Mas vimos domingo passado que ele também falou que ele, como pão que desceu do céu, o homem precisa da palavra de Deus, Cristo, o verbo de Deus, aquilo que formou todas as coisas. E todas as coisas foram formadas por ele, para ele e com ele, com a palavra. Agora ele se revela
E no domingo anterior eu falei que nós lemos uma passagem em João 6:27, em que Jesus afirma: não trabalha pela comida que parece. Eu não estou fazendo uma apologia para não fazer um trabalho para você ter condições para comer. Não. Ele está falando para você fazer um trabalho com amor, que a condição para comer é uma condição que Deus vai te dar se você fizer esse trabalho com amor. Porque ele fala: busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e não o seu direito. E os homens, quando pensam em trabalho, pensam em direito, do que ele vai ganhar pelo que ele faz. E ele não está entendendo exatamente esse contexto da justiça e do direito. A justiça do reino e não o direito para obter o que deseja ou quer. Quando ele inverte esse valor, ele começa a questionar o valor do trabalho, o significado do trabalho, o sentido do trabalho para a sua vida. Por isso que muitas vezes as pessoas querem o quê? Antes de trabalhar, perguntar: quanto que eu vou ganhar? Qual o salário que eu vou receber? Tudo isso com interesse. O que eu posso obter com isso? Realizando esse trabalho, quanto que eu ganho com isso? Sem se preocupar em ser uma condição de servir. É o que Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E servir com amor, e amor até o fim. Amando a todos até o fim. Por quê? Porque é isso que é o propósito de tudo que Deus fez e formou dentro dessa graça, para a gente ser também uma expressão dessa graça, aonde nós estivermos. Então Jesus está fazendo uma apologia para que a pessoa não trabalhe para comer, porque para comer ele falou assim: as necessidades eu vou contemplá-las. Deus sabe as vossas necessidades. Busca o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque tudo que você fizer é só fazer com amor, como se fosse para o Senhor. Consequentemente, as condições necessárias à vida vai acontecer para você. Não se preocupa no contexto do salário. Se preocupa em estar em comunhão com Deus, fazer tudo por amor, vivendo o contexto do reino com paz, alegria e justiça. E tudo mais, ele falou, eu vou acrescentar para você. Porque para um justo nunca haverá falta de nada. E para o homem trabalhar de outra maneira, ele acaba se tornando escravo, porque ele troca muitas vezes o trabalho por comida. Isso vira um contexto não só de escravidão, mas de servidão. O que faz a gente reportar um pai que tinha 2 filhos. E a gente percebe que um esbanjou tudo que ele tinha, inclusive a sua própria vida, e acabou comendo comida de porcos. Foi quando ele tomou consciência que na casa do pai, até as pessoas que são serviçais vivem uma vida maravilhosa. E ele falou, vou voltar para o pai. Eu quero voltar a ter comunhão de novo com esse pai, em que eu achei que viver longe dele seria o melhor para mim, vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Então ele falou, dá-me os meus bens, a minha vida, tudo que me pertence como herança, eu quero ver minha vida do jeito que eu quero. Mas tinha um outro filho que ficou, e esse filho se achava no direito de receber alguma coisa a mais. E é difícil reconciliar quando um não quer nada e o outro quer direito. A gente percebe que os 2 filhos não conheciam o pai. É o que acontece com a humanidade. Quer seja com os religiosos, quer seja com aqueles que não têm religião nenhuma. Porque eles não conhecem esse amor de Deus revelado nas graças para que o homem possa compreender e voltar à comunhão com o Criador. O que é interessante é que Deus não procura pessoas para prestar serviço. E nem Deus também presta serviço. Deus, ele é um trabalhador. E ele, quando fala em Mateus 9, 37 e 38, Jesus fala o seguinte para os discípulos: vocês estão vendo? Há uma grande seara. Ela é muito grande e precisa de trabalhadores. Você roga ao Pai Celeste para que ele mande trabalhadores e não prestadores de serviços. Trabalhadores para fazer as coisas com amor. Expressar as virtudes de Deus, amor, graça, com o que faz, e comunhão. Não só com Deus, mas com os irmãos. Ele falou, peça que ele manda isso, roga ao Pai, que é o Senhor da seara, para que ele mande os trabalhadores. O que é interessante também em Mateus 20, de 1 em diante,
ele manda buscar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, isto é, no seu reino. Ele não manda procurar prestador de serviço, mas trabalhadores no reino. E ele falou assim, e depois, você no final da jornada do dia, você paga o que é devido a cada um. E todos recebem a mesma coisa. Porque uns que trabalharam mais questionam o serviço que trabalhou mais, recebeu menos. E Deus fala, mas eu sou bom. E eu prometi o que com você? Eu contratei o que com você? O galardão, não foi um salário. O que contratei com você? A vida eterna. Uma comunhão eterna comigo. Eu estou dando igual para todos que assim trabalham. Quer os que trabalham muito, quer os que trabalham um pouco. Desde que façam com amor, porque aqueles que estavam questionando estavam fazendo interessado em quê? Em comparar quem ia receber mais, quem ia receber menos. E tem muita gente ainda dentro do contexto religioso procurando dizer quem vai ter mais tijolinho no céu, quem vai ter menos tijolinho no céu. E vão ficar frustrados, porque todos vão receber as mesmas condições, porque foi feito o mesmo trabalho para o Senhor. Tudo que você fizer, fazer como se fosse para o Senhor. Você vai fazer o melhor. Mas como o ser humano não faz assim, ele começa a pensar no que pode trazer um complemento para suas necessidades, uma satisfação para sua necessidade, um prazer para suas necessidades, para suas carências. Depois ele procura contemplar os seus interesses, lutando para conseguir algumas coisas. E a gente percebe em Eclesiastes 4:4 que Salomão afirma que ele viu que todo trabalho, e ele usa a palavra nesse trabalho como esforço, não como força, mas como esforço. E toda a destreza que o homem faz, e a destreza aqui como sucesso e habilidade que o homem tem, talento, em obras, tudo que ele faz provém da inveja dele para com o seu semelhante. É o que as pessoas fazem. Ah, mas ali ganha muito dinheiro, e as pessoas vão desviando o olhar do verdadeiro sentido do que é o trabalho. E pensa no trabalho num sentido de dinheiro. Aí inverte tudo, aí vira o contexto de não mais de fazer aquilo com amor, mas fazer aquilo por interesse ou necessidade. Quando for assim, ele diz, esses correm atrás do vento. E muito mais ele fala em Eclesiastes, porque muitos ficam pensando, por que trabalhar tanto, ganhar tanto, guardar tanto, se não tem filhos? Por que trabalhar tanto, guardar tanto, dar para aqueles que vêm depois de nós? A gente vai saber se é uma pessoa sábia ou uma tola? E Salomão vai questionando tudo isso a respeito do trabalho. Mas lá no 31 ele faz uma consideração da mulher sábia, que ela trabalha com as suas mãos. Ela faz o serviço. Tudo que vier às suas mãos, faça, disse Jesus. Para não ser correr atrás do vento. E quando você fizer, faça com amor, com dedicação, como se fosse para o Senhor. Outros valorizam o pensamento, mais do que o contexto do trabalho. Eles não só valorizam o pensamento, mas também eles valorizam o contexto do ócio criativo. Para que eu vou ficar gastando tempo criando? Vou ficar pensando. Vou crescer num contexto filosófico. Vou entender a vida. Vou achar o contexto da vida. E o que esses filósofos perguntavam ali nas feiras que eles se encontravam para as pessoas? De onde você é? Quem você é? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Eles procuravam encontrar isso, e Jesus falou, eu vim do Pai, estou fazendo a vontade do Pai, e vou voltar para o Pai. Porque assim que Deus nos criou é para isso. Para junto com Ele ser um administrador. Então todos os filhos que nascem de nós são filhos de Deus, que adotamos como filhos e filhas, e temos que devolver para Deus mostrando através da nossa vida a atitude desse amor desse Pai. Os valores para meditação, a gente percebe, são aqueles que ficam na clausura, como os monges, como aqueles que ficam meditando o contexto da vida, e não entendeu o trabalho
dentro dessa vida, porque na vida é necessário o trabalho, é fundamental o trabalho, é essencial o trabalho. Enquanto eles estão nesse contexto contemplativo, meditativo, você percebe que em volta está cheio de servidão e cheio de escravidão. No século XVIII e XIX, queridos, para já sintetizar, surge o emprego, o salário, a divisão de serviço, aparecem as leis trabalhistas, aparece o contexto de férias, de aposentadoria, 13º salário. E mais recentemente, a gente percebe que o trabalho está mudando a conotação de lugar único, persistente, fixo, para um contexto de home office, de fazer isso em casa, à distância, ou se não híbrido, um pouco no trabalho e um pouco em casa. Isso aconteceu muito e acentuou muito depois do quê? Da pandemia. Mas não é só isso também. A gente vai percebendo que o trabalho vai, além de ser híbrido, muitas vezes as pessoas optam por trabalho para complemento de salário. Então eles não estão trabalhando, fazendo a coisa por amor, eles estão fazendo buscando o interesse, o dinheiro. E o emprego tradicional muitas vezes é perdido nesse contexto em que a pessoa se encontra num CLT, carteira e tudo mais, e outros abrem mão disso para empreender e buscar qualidade de vida ou poder em viver uma vida que ele gostaria de viver muito grande. E é claro que Eclesiastes, Salomão também fala que o que come pouco, o que come muito, ele tem um bom sono quando ele faz com amor, mas quando ele não faz assim e começa a ficar rico demais, ele acaba depois perdendo o sono, porque fica preocupado aonde vai colocar tudo aquilo e como que vai fazer com tudo aquilo que ele adquiriu. Aí ele começa a ver que tudo é vaidade, vaidade de vaidade, porque não entende que todo trabalho tem essa conotação do amor. Aí a gente vai percebendo que outros começam a prestar serviço agora de maneira diferente. Agora vem o Uber, agora vem o iFood, agora vem o Rappi e outros. Trabalho sem contrato, sem férias, sem 13º, sem aposentadoria. São aqueles que estão buscando sobreviver. Não entenderam porque eles estão fazendo isso por dinheiro. Ou uns fazem por amor, mas nem todos assim o fazem. Às vezes é complemento de renda. Como o trabalho é parte da vida, guarda, queridos, isso. Como o trabalho é essencial à vida, é a manutenção da vida. É claro que Jesus sabia que o homem tinha que trabalhar para comer o pão. E ele falou, mas não se preocupa com o dinheiro. Preocupa em realizar o trabalho, que o dinheiro vai aparecer, o pão vai aparecer, porque vai fazer isso com justiça, sendo uma pessoa justa no que faz. O dinheiro vem como consequência. Mas aí, a gente vai perceber que a pessoa precisa se atualizar. Eles começam, não, agora com a internet você tem que atualizar, agora é lifelong learning, você tem que ter um entendimento constante de aprendizado, mas não estão falando que a pessoa precisa continuar trabalhando, mas ela fala que tem que aprender para fazer um outro trabalho. E esse outro trabalho está pensando no dinheiro, no interesse, na necessidade, e até mesmo nos seus direitos, seus méritos, mas ele não está pensando no que Deus está falando, fazer com amor. Aí fala, procura no YouTube, procura no Google, procura na IA, procura achar o que agora é o top. E vai fazer para ganhar muito dinheiro. E acaba ficando um escravo desse trabalho, porque ele aprende como ganhar dinheiro. Mas ele não aprende como a ser aquele que Deus fez para servir o Senhor. Então eles falam para trabalhar em equipe, para resolver problemas, para compartilhar o que sabe, ter autonomia, ter adaptabilidade. Esquece que o trabalho é com amor desinteressado, amor compartilhado, e não a busca do resultado concluído. Trabalho não é um resultado concluído para obter um fim. Por isso que o trabalho é contínuo. Deus trabalha até agora, disse Jesus, eu trabalho também, e nós trabalhamos continuamente para conhecer Deus e continuar conhecendo Deus.
Como o trabalho de Deus é contínuo em amor ágape, que se revela na graça e se consuma na comunhão do Espírito Santo, o homem precisa expressar a sua vida as virtudes do amor de Deus, com a graça e a comunhão com Ele, com Deus e com os irmãos. Porque não se pode servir a Deus e a Mamon, disse Jesus. Servir a Deus e a Mamon no sentido de uma personificação do dinheiro, das riquezas, como sendo um ser que quer ser adorado, buscado, reverenciado. Ele está falando exatamente isso. É com o trabalho realizado com amor que o homem revela a Deus como Pai amoroso e Criador, que revela também as virtudes de Deus, transfere os valores de Deus com a sua vida para outros. O trabalho é digno, ele é natural, ele é próprio da vida, tanto para Deus como para o homem, porque é parte da vida. Se tem vida, tem trabalho, queridos. Mas não esse trabalho distorcido, desvalorizado. Quando se tira a virtude do amor com que se realiza o trabalho, ele se torna simplesmente um negócio, um comércio. É o que está tendo hoje mais comum isso daí. E isso gera uma conotação que se chama poder. Veja o que está acontecendo hoje nos nossos dias. As tarifas do poder comercial, econômico, financeiro, e não do amor revelado entre as nações. Estão usando exatamente esse contexto do trabalho que se faz para guerrear, para fazer guerra. Por isso que é comum, às vezes, o homem que não tem o entendimento desse trabalho com a comunhão com Deus, ele simplesmente fazer essa afirmação: vamos para a luta, vamos para a briga, vamos para o trampo, vamos lutar, vamos brigar. Mas não é isso o trabalho. O trabalho é ter a alegria de fazer, como se fosse para o Senhor em amor, porque você está produzindo isso, não é para você, você está produzindo para o próximo. E não é aquilo que se chama poder. Porque isso vai acabar gerando o quê? Pressão, vai gerar o quê? Ansiedade, vai gerar o quê? Instabilidade, em todos os sentidos, com relação no tempo e no futuro desse tempo. Mas não afeta a eternidade nem quem compreendeu o sentido do trabalho. Então a vida sem trabalho, sem amor e sem propósito leva o homem a viver uma vida como se tivesse um piloto automático. É que nem hoje já temos uns carros meio automáticos aí que você põe lá e ele vai guiando, você fica do lado lá, sem fazer nada. Mas quando dá um tilt nesse processo, todo mundo sofre a consequência. Então, a pessoa não sabe, não entende, não compreende por que vive, por quem vive e para quem vive. Eu vou repetir. A pessoa vive no piloto automático e o que é interessante, ela não sabe por que vive. Se você perguntar para ela, por que você está vivendo? Ela fala, não sei. Por quem você vive? Por mim, pelos filhos, pela minha família. Então é muito restrito, né? E para quem você vive? Para quem? Sabe eu, talvez para ter mais condição financeira, econômica, poder e tudo mais. Mas ela não sabe de onde ele veio, nem o que ele está fazendo aqui, nem para onde vai. Mas Jesus respondeu. E ele é o caminho. E ele é essa verdade que se revela trabalhando, ensinando a gente a ser um trabalhador. E também está falando que a gente volta agora para o seio do Pai. Então a gente veio do Pai, está fazendo aqui a vontade do Pai, foi feito para isso e agora volta para o Pai. Então quando o trabalho que se faz dessa forma, sem amor, se torna cansativo. Porque ele é repetitivo. Porque é voltado para si mesmo. Não serve o outro. Não cresce a pessoa e também não cresce mais ninguém em volta, porque tudo ele suga. Ele busca valor para si, mas não transfere os valores. E o homem foi criado não para esse propósito. Eu gostaria de fazer uma leitura de Efésios, capítulo 1. Eu estou terminando agora o pensamento do trabalho, mas eu gostaria de ler Efésios para nós entendermos a profundidade dessa criação do ser humano para exercer esse trabalho juntamente em comunhão com Deus. Abre Efésios, capítulo 1. Diz o seguinte a partir do versículo 3. Olha que Paulo fala a essa igreja.
Essa é a primeira igreja que fala no Apocalipse. Ela conhecia tudo, sabia de tudo, mas ela tinha perdido uma coisa que é fundamental: o amor. Vocês fazem tudo certinho, só que vocês esqueceram o que é o essencial: o amor. Diz assim, bendito Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3, eu vou ler alguns versículos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então quero mostrar isso interessante. Se nós já ressuscitamos com Cristo, nós já estamos nesses lugares celestiais. Embora ainda na terra, mas nós já estamos lá. Por quê? Mortos espiritualmente, tem 3 palavras que fala que já ressuscitou. A primeira é egeiro. Quem está morto espiritualmente, não quer dizer que está morto no sentido de morte, mas sim de dormir. Então, a palavra que aparece primeiro, egeiro, fala abrir os olhos. Então Jesus vem, abre os nossos olhos, isto é, tira a gente desse sono profundo da morte. Depois a segunda palavra que fala em ressurreição, para a gente sentar nesses lugares celestiais, Jesus também proporciona dizendo anisteme, que significa levanta-te, se mostra, trabalha, faça, revela com a sua vida e o seu trabalho exatamente a graça de Deus que passa através de você. E depois ele fala assim, e espera, porque depois haverá a anastasis, vai haver a ressurreição do corpo, quando da vinda dele, e ele falou, aí nós vamos ter exatamente a ressurreição plena. Então nós já ressuscitamos, é o que ele fala aqui, já ressuscitamos, então nos lugares celestiais, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas do alto, mas a turma continua ainda procurando as coisas na terra e procurando as riquezas, mamon. Assim como nos escolheu, diz, o Pai nos escolheu nele, presta bem atenção, antes da fundação do mundo, antes de ele falar, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus, já sabendo de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, sabendo de tudo isso, presta atenção, queridos, ele fala assim, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para sermos santos, isto é, separados, e irrepreensíveis perante ele, Deus, em amor. Nos predestinou não como salvação, nos predestinou para ele. O que é predestinar? Destinar para ele, para a adoção de filhos, porque ele, em Cristo Jesus, Jesus é o único homem, filho unigênito, isto é, gerado por Deus. O homem não foi gerado, ele foi formado por Deus, criado. Esse é o contexto que viria a vir primeiro, o natural, para depois o espiritual. Agora, em Cristo, o natural, ele nos compra para sermos espíritos vivificantes, não mais almas viventes. Entendendo o sentido nosso. Então ele se revela agora em Cristo, como sendo unigênito, se tornou primogênito entre muitos irmãos. E agora somos filhos de Deus por adoção. É o que ele está falando aqui. Por meio de Jesus Cristo. E ele fala mais, segundo o beneplácito, a bondade de Deus, quanto à sua vontade, que já estava antes, a vontade de Deus já estava revelada antes dele falar, haja luz. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Isso é graça, não amado. Então tem muitas graças, que eu não vou citar todas, mas a maior graça foi a redenção da humanidade em Cristo Jesus. Por isso que ele é a graça de Deus. O amor de Deus se revelou em muitas graças, multiforme, mas a graça maior, Jesus Cristo. Para que nele nós pudéssemos compreender tudo isso que Deus fez para, em comunhão com ele e com o nosso irmão, expressarmos esse Deus e a vida onde nós estamos. Na qual temos a redenção, veja lá, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que está em Cristo, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual era o mistério da vontade de Deus quando ele falou, façamos o homem, no sentido definido? Ele não falou, façamos um homem, ele falou, façamos o homem, isto é, a humanidade, queridos. Homem e mulher os formou,
E no dia que os formou homem e mulher, os chamou de Adão. Adão não é o homem macho. Adão, para Deus, é a humanidade. Depois o Adão se chamou Ish. E quando Deus formou a mulher dele, e não formou um outro, falou Ishá. É o mesmo que acontece com a igreja, isto é, com Cristo e a sua igreja. Já falamos sobre isso, não vamos voltar. E olha como é interessante, ele termina dizendo aqui, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Porque em Cristo tudo foi formado, tudo está mantido e tudo vai ser voltado. Por isso que em Cristo agora vem a ressurreição final. De fazer convergir nele, em quem? Em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como na terra. Não tem muito tempo, mas eu quero encerrar falando o seguinte. Eu gostaria de ler até inteiro esse Efésios 1, mas eu vou parar aqui e falar assim. Que o resultado do trabalho, para nós encerrarmos, o resultado do trabalho não é a força que você exerce, mas a distância que você percorre em comunhão com Deus enquanto você viver. Eu vou repetir. O resultado do trabalho não é a força, porque uma pessoa fraca, às vezes faz muito mais do que toda a tua força com a atividade que você faz. Então o resultado do trabalho que Deus proporcionou para o homem, para se fazer em amor, não é a força. Porque ele falou, não é pela força, mas é pelo meu espírito. Por isso que ele falou, o resultado do trabalho não é a força, mas a distância percorrida em comunhão com Deus. Isso é um andar com Deus, como Enoque assim andou. Quem anda com Deus expressa exatamente esse Deus, porque Deus também vai andar com ele e nele, para que ele possa fazer o que Deus quer a partir da sua vida. O que define o trabalho? Agora eu vou fechar agora, e depois eu vou dizer o que é o trabalho para encerrar. O que define o trabalho é a virtude de Deus e o valor que é transmitido de Deus para nós e de nós para o nosso próximo. Isso é que define o trabalho. E o que define o emprego, isto é, o serviço prestado, é o salário recebido. Ah, mas irmão, nós não vamos receber um galardão? Galardão não é salário? Não, galardão é eternidade. Então não tem tijolinho, queridos. Não tem tijolinho. São expressões que as pessoas usam na religião, mas não existe. Então quero encerrar dizendo o que é o trabalho, então. Humanamente falando, é toda atividade física, intelectual e espiritual realizada com amor, com objetivo, isto é, com propósito, para revelar as virtudes de Deus, amor, graça e comunhão, para produzir algo, não para si, em benefício próprio, mas produzir algo que possa beneficiar o irmão. Redimir os problemas existentes, nosso e dos outros, e transmitir valor, e não receber valor, transmitir valor, porque o trabalho é a expressão do amor de Deus, porque ele trabalha até agora, disse Jesus, ele trabalha também, e nós devemos também trabalhar. Espero ter passado esse pensamento que eu falei que eu falaria na Páscoa a respeito disso, porque libertados agora podemos fazer esse trabalho. Porque um dia, diz Hebreus, nós vamos entrar no descanso de Deus. É o que ele fala em Hebreus. Muitos não entraram no descanso por falta de fé, por incredulidade. Não acreditaram nem na criação, e muito menos, veja bem, e muito menos que ele nos formou. E pensa ainda que Deus fez uma evolução da criatura para o homem. Não, Deus parou a criação e falou, vou fazer o homem, façamos o homem, a humanidade. Então o homem não vem de um animal. Embora ele tenha todas as características natural de um animal, porque vive na terra, mas ele foi feito em alta temperatura. Ele não é um grafite, não, ele é um carbono em alta temperatura, ele é um diamante de Deus. É uma preciosidade, é uma pérola que Deus esculpe e faz quando a gente sofre. Por isso que a ostra é a representação do valor de Cristo. Quanto mais sofre,
maior é a pérola. Maior o sofrimento, maior a dor, maior a disposição e a paixão de servir, sem preocupar em ser servido. Isso é o trabalho. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, querido, que a gente possa falar muito mais a respeito disso em outra oportunidade, porque o tempo não permite. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar uma música que fala isso, sobre o trabalho. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Obrigado, Senhor, porque é teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Que cada um de nós possamos fazer o nosso trabalho com amor, porque o nosso trabalho não é para nós, mas é para o Senhor. E tudo que nós fazemos é por amor, para o Senhor, nosso Deus, que nos criou em amor. Com amor e para o amor. Com amor e para o amor. Amém. Que cada um de nós recebamos essa graça de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, para, juntamente com Ele, exercermos as obras de Deus aqui na terra. Nós somos, com o nosso corpo, com as nossas mãos, a expressão de Deus neste mundo, na terra. Deus nos abençoe, nos fortaleça a cada dia para sermos a expressão desse amor de Deus no mundo. Amém. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado, uma Páscoa maravilhosa. Amém. Porque Deus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele já tirou o pecado do mundo para que vivamos essa vida na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós, e que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa.